Olá, seja bem-vindo. Pode entrar, por favor. Pode sentar, por gentileza. Olá, o meu nome é Dr. Luciano Norá e sou médico oftalmologista da Retina Pro. A minha formação é de médico oftalmologista pela Universidade Federal do Pará e possuo subespecialização em catarata, retina cirúrgica e ultrassonografia ocular no Instituto Suel Abujanra, em São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente frequente no nosso dia a dia, e esse tema será catarata. Bem, mas o que é a catarata? Isso os pacientes sempre perguntam para a gente. Muito bem, todos nós temos dentro dos nossos olhos uma peça chamada de cristalino. Esse cristalino, como o próprio nome diz, quando ele está transparente, tem este nome. A partir do momento em que vai surgindo uma opacidade neste cristalino, nós denominamos de catarata. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou mostrar aqui nas peças que nós temos, tá? Isso aqui é o olho humano. Nessa parte branca do olho, que nós chamamos de esclera, tá? Nós temos a lente de contato natural que todos nós temos, que é a córnea. E a parte colorida dos olhos nós chamamos de íris. Vamos ver aqui nessa outra peça mais detalhes num corte lateral do olho, certo? Aqui, como eu estava explicando para vocês, nós temos a córnea, que é a estrutura transparente que protege o colorido dos olhos. Aqui nós temos a íris e atrás da íris nós temos esta peça chamada cristalino. Quando ela está opaca, nós denominamos de catarata. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o olho e não falar só sobre catarata. Aqui nessa parte de trás nós temos o vítreo, que é o gel que todos nós temos dentro do olho. E a parte interna dos olhos nós denominamos de retina. Para o paciente ter uma boa visão, é necessário que a luz passe pela córnea, passe pela íris, passe pelo cristalino e chegue até a retina do paciente. Quando o paciente tem uma opacificação nesta lente, quando o paciente tem uma opacificação do cristalino, quando o paciente tem a catarata, o paciente começa a experimentar uma certa dificuldade de enxergar. Muito bem, então quais são os principais sintomas que o paciente apresenta quando ele tem catarata? O sintoma é variável de paciente para paciente. Mas a maioria dos pacientes refere: doutor, minha visão está embaçada. É como se tivesse uma névoa na minha visão. É como se os meus óculos estivessem com a lente o tempo todo embaçada e eu não consigo ver coisas nem de longe, às vezes nem de perto. Isso vai variar de cada paciente. Alguns pacientes referem que a visão piora mesmo quando está em um ambiente um pouco mais escuro. Outros pacientes referem que a visão piora ainda mais quando tem um ambiente muito iluminado. Por que tem essa variação? Depende do tipo de catarata. Quando o paciente tem uma catarata na qual denominamos nuclear, o paciente normalmente apresenta essa baixa de visão que piora com o escurecer. Já quando o paciente tem uma catarata mais importante lá no fundo do cristalino, que nós denominamos de catarata subcapsular posterior, ele começa a reclamar do excesso de luminosidade. Então, cada paciente vai ter uma queixa, mas todas elas têm em comum um embaçamento visual. Mas bem, por que nós desenvolvemos catarata? Quem vai ter catarata? A verdade é que a maioria de nós teremos esta doença. A partir dos 60 anos de idade, essa doença começa a ficar cada vez mais frequente. E quanto mais o tempo passa, maior é a chance da gente desenvolver essa doença. Como é feito o diagnóstico dessa doença? O paciente vai até o médico oftalmologista, que vai fazer um exame completo no paciente, vai ver as queixas, vai realizar um exame de acuidade visual, que é aquele exame que o paciente observa as letras, e é importante também realizar um exame chamado biomicroscopia. Essa biomicroscopia, nós vamos avaliar toda a parte anterior do olho. Nós vamos ver como está a córnea do paciente, se ela está saudável, se ela não está. Vamos ver como é que está a íris, o colorido do olho do paciente, como é que está a pupila do paciente.
que nada mais é do que essa parte escura que nós observamos no centro da íris. E a partir do momento que a gente dilata a pupila do paciente, a gente passa um feixe de luz através da pupila do paciente, nós conseguimos ver como é que está. É cristalino ainda? Já é uma catarata? Essa catarata já está madura? Essa catarata está combinando, ou seja, faz sentido essa baixa de visão de acordo com a catarata que o paciente está apresentando? Então, com o seu médico oftalmologista, você vai saber, tem catarata ou não tem catarata. A partir desse momento, a gente sempre faz uma série de exames para a gente ver se é apenas catarata ou se o paciente tem alguma outra patologia. Então a gente faz o exame de fundo de olho, observa se tem alguma alteração, se o paciente tem alguma coisa relacionada a diabetes, a doenças relacionadas com a idade, que nós chamamos de degeneração macular. Enfim, nós fazemos um exame completo do paciente para saber se a catarata é ela o motivo da baixa de visão do paciente. Muito bem, a maioria dos pacientes vão ter essa catarata realmente após os 60 anos. Mas ela pode vir antes disso. Existe até mesmo o que denominamos de catarata congênita. Alguns pacientes nascem com catarata devido a algum problema no desenvolvimento intrauterino, ainda dentro da barriga da mãe. Existem outras condições que podem acontecer no decorrer da vida do paciente. Por exemplo, pacientes que têm diabetes têm a tendência de ter catarata de forma mais precoce. Outros pacientes que também acabam tendo a catarata de forma mais precoce é quem faz muito uso de corticoide. Pode ser por comprimidos, pode ser injetável, pode ser colírios. Pacientes que usam muito corticoide têm maior tendência a desenvolver essa doença de forma mais precoce. Quem faz quimioterapia também pode ter seu processo de catarata de forma mais precoce, a radioterapia também da mesma forma, e inclusive o trauma ocular, ou seja, uma pancada, um acidente na região dos olhos ou na região periocular pode provocar o desenvolvimento de catarata de uma forma mais precoce. Muito bem, uma vez que o paciente tem a catarata e que ela é a causa da visão, nós precisamos saber se o paciente já precisa instituir o seu tratamento. E qual é o tratamento para catarata? O tratamento para catarata é cirúrgico. Portanto, não existem colírios eficazes para o tratamento de catarata ou para retardar o seu desenvolvimento. Não existem da mesma forma colírios. Não existe uma dieta apropriada para o paciente não desenvolver catarata, muito menos exercícios físicos, exercícios oculares que inibam a progressão do seu desenvolvimento. Não existe isso. O tratamento da catarata é cirúrgico. E a cirurgia é um procedimento muito seguro nos dias atuais. Nós fazemos todo o procedimento, o paciente já sai no mesmo dia e muitas vezes já sai enxergando após o fim do procedimento. Muito bem, agora que você já sabe muito sobre catarata, sobre o que ela é, sobre o que a motivou, a gente vai falar sobre o que realmente importa. Sobre como é feito o tratamento cirúrgico da catarata. Um dos tópicos que muitos pacientes têm um certo receio é a anestesia. Mas a anestesia para a cirurgia de catarata não tem necessidade de ser uma anestesia geral. O paciente não precisa ser intubado, o paciente não precisa utilizar auxílio de respirador, ou seja, o paciente pinga apenas colírios. E a partir do momento que o paciente pinga colírios, ele já está apto para o procedimento. Às vezes, se o paciente está um pouco ansioso, nós fazemos também a injeção de pouca quantidade de um sedativo para o paciente ficar um pouco mais relaxado durante o procedimento. Quando o paciente está anestesiado, ele deita na maca. E a partir do momento que ele deita na maca, ele vai ficar o tempo todo olhando para frente, em direção ao teto. Neste momento, nós vamos fazer toda a limpeza do paciente, fazer o que nós chamamos de antisepsia, e nós iremos posicionar o microscópio na frente do rosto do paciente e pedimos para que o paciente olhe em direção a uma luz. Através desse microscópio cirúrgico, nós conseguimos ver detalhadamente
muitas estruturas intraoculares e fazer o procedimento com extrema segurança. Mas como é feita a cirurgia? Bem, a cirurgia ela é realizada através de uma microincisão de apenas 2 milímetros. Essa incisão ela é realizada aqui na córnea do paciente, ou seja, a córnea avascular. Nem sangramento tem durante este procedimento. Então nós fazemos uma microincisão de 2 milímetros e através desta a gente consegue acessar a catarata e colocar dentro do olho do paciente um aparelho chamado facoemulsificador. O que é o facoemulsificador? Ele é uma máquina que é acoplada a uma caneta e essa caneta tem o poder de fragmentar e aspirar todo o conteúdo da catarata. A partir do momento que a gente aspira completamente a catarata, a gente já pode fazer o implante de uma lente intraocular, tá? A partir do momento que a gente implanta a lente intraocular, a cirurgia já acabou. É só posicionar corretamente a lente intraocular e não há nem a necessidade de dar ponto ou de fazer qualquer sutura para o paciente ir embora para casa. A partir desse momento, o paciente já está apto. Muitas vezes nós não colocamos nem curativo e o paciente já vai enxergando para sua casa e com a visão muito melhor do que quando entrou. Olá! Agora que nós falamos bastante para vocês sobre o que é ter catarata, quais são os principais sintomas, como é realizada a cirurgia, nós vamos ao ponto mais importante, ao ponto no qual os pacientes têm mais dúvidas. Nós vamos falar agora sobre as lentes intraoculares. As lentes que a gente implanta dentro do olho do paciente para a gente conseguir corrigir o grau que o paciente apresenta. Então, vou mostrar um pouco mais para vocês na prática o que são essas lentes, né? Obviamente, vou mostrar para vocês modelos bem aumentados de lentes, até porque as lentes intraoculares em tamanho real, elas medem 11, 12 milímetros, que é mais ou menos do tamanho de um grão de feijão. Então eu vou mostrar para vocês modelos bem ampliados, para vocês verem como é o desenho da lente, como é que funciona, como é que ela faz essa mágica, como é que ela faz esse trabalho após uma cirurgia de catarata, né? Como eu estava explicando para vocês, atualmente nós dispomos de lentes dobráveis ou lentes flexíveis. Isso aqui é um modelo de lente intraocular, tá? Isso aqui é a zona óptica da lente intraocular. Esta parte da lente ficará atrás da pupila do paciente, então a luz passará por ela até atingir a retina do paciente. O que são essas alças aqui? Nós chamamos isso aqui de áticos. Esses áticos eles servem para estabilizar a lente e ela ficar imóvel dentro do olho do paciente para a gente conseguir a correção correta do grau do paciente. Como vocês estão notando aqui, essas lentes são dobráveis, são flexíveis. E como é que a gente implanta lentes de 11 a 12 milímetros dentro do olho de um paciente através daquela microincisão de apenas 2 milímetros que eu já havia comentado com vocês? Porque essas lentes são flexíveis, nós conseguimos dobrá-la imediatamente antes do implante da lente, nós posicionamos ela dentro de um cartucho e esse cartucho é então acoplado em uma seringa especial e através dessa seringa especial nós injetamos dentro do olho do paciente através daquela incisão de apenas 2 milímetros. Aí, por causa disso, nós não damos ponto no olho do paciente. Assim que é possível, nós implantarmos lentes de 11 e 12 milímetros através de uma microincisão de apenas 2 milímetros. Agora nós vamos falar sobre tipos de lentes. A gente vai começar a falar sobre as lentes mais simples, que são as lentes monofocais. Esse aqui é um tipo de lente monofocal simples. O que é uma lente monofocal simples? Como o próprio nome diz, monofocal só corrigirá um foco, ou de longe ou de perto. Então, ela é própria para pacientes que têm hipermetropia ou miopia, e aí as lentes monofocais simples corrigirão o grau do paciente. Normalmente nós optamos a correção para longe.
tá? Existem outros tipos de lentes monofocais, que são as lentes monofocais tóricas. Eu tenho um exemplo aqui de lente monofocal tórica. Essa aqui é uma outra lente de um outro fabricante, que são lentes com esse filtro amarelado. Esse filtro amarelado não tem nada a ver dela ser tórica. Na verdade, aqui são filtros especiais que prometem filtrar lentes nocivas à retina do paciente. A lente monofocal tórica, que eu quero dizer para vocês, são lentes que elas vão dispor desses 3 pontinhos que nós vemos de um lado e do outro, aqui próximo dos áticos. O que são esses 3 pontos? Esses 3 pontos, eles simbolizam que sim, são lentes tóricas e simbolizam qual é a posição que ela tem que ficar dentro do olho do paciente para corrigir, além da hipermetropia e da miopia, que a lente monofocal simples já corrige, para corrigir também o astigmatismo. Mas por que essas lentes precisam ter esses 3 pontinhos? Porque o astigmatismo, diferente da miopia e da hipermetropia, para ele ser corrigido, ele tem um eixo ao qual ele precisa ser colocado para fazer sua correção de forma satisfatória. Existem astigmatismos a 180 graus, existe astigmatismo a 90 graus e existe astigmatismo oblíquo também. Então, através desses 3 pontinhos, no final da cirurgia, com o nosso auxílio do microscópio cirúrgico, nós conseguimos deixar a lente bem centrada no exato eixo que o paciente tem, para a gente conseguir corrigir completamente esse astigmatismo. Então, essas são as lentes monofocais, tá? As monofocais simples e as tóricas. Agora nós vamos falar um pouco sobre as lentes multifocais. O que são lentes multifocais? Como o próprio nome já diz, vão corrigir mais de um foco. Vão corrigir para longe, para perto, para longe, intermediário. Vou explicar para vocês certinho, tá? E como é que elas fazem essa mágica? Como é que elas fazem isso? Isso aqui são lentes multifocais. Qual é a diferença dela para as lentes monofocais? Como vocês estão vendo aqui, ela dispõe de arcos, de círculos, nas quais para frente o paciente conseguirá ter uma boa visão de longe e através desses arcos ele vai corrigir a visão ou intermediário, ou perto, ou tudo. Vou explicar certinho aqui para vocês. Essas aqui são lentes multifocais simples, ou seja, elas vão corrigir a visão do paciente para longe e para perto. O que é considerado perto? É aquela visão que a gente chama de visão de leitura ou visão que nós utilizamos o celular hoje em dia. Então, ela vai dar uma boa visão para o paciente, tanto de longe, quanto essa visão aqui de cerca de 35 ou 40 centímetros. Essas são as lentes multifocais. Nós temos outro tipo de lente multifocal que nós chamamos de lentes multifocais com visão estendida. Essa aqui também é um exemplo de lente multifocal com visão estendida. Qual é a diferença dela para a anterior? Vocês notam que ela vai ter um eixo central, um círculo central mais estendido, dando uma melhor qualidade de visão para o paciente de longe, e essa divisão estendida dá uma excelente qualidade da visão intermediária do paciente, a visão de cerca de 80 centímetros a 1 metro. Qual é a vantagem disso? Essas lentes com visão estendido, elas vão corrigir bem a visão do paciente de longe e na visão do computador, ou de longe a visão do painel do carro. Então, as lentes multifocais com visão estendido, elas dão uma boa qualidade de visão para o paciente de longe, intermediária e razoável para perto. Agora eu vou falar sobre as lentes mais modernas, as lentes mais complexas, que são as lentes trifocais. Vou mostrar aqui para vocês as lentes trifocais. Existe ela em filtro amarelado, mas existe ela também em filtro transparente mesmo. O que são as lentes trifocais? As lentes trifocais, como o próprio nome diz, corrigem 3 focos de visão do paciente. Dão uma excelente visão para longe, dão uma excelente visão intermediária e dão uma excelente visão para perto.
Essas lentes são a sensação do momento, são as lentes que estão sendo cada vez mais implantadas na nossa prática do dia a dia. E todas essas lentes multifocais que eu falei para vocês, desde a multifocal lá inicial que corrige só para longe e para perto até as trifocais, elas podem ser tóricas ou não. Então, se o paciente tiver astigmatismo e quiser corrigir a visão de longe e perto e tiver o astigmatismo, precisa que sejam lentes multifocais tóricas, como essa bem aqui, né? Nós dispomos dos arcos e também daqueles 3 pontinhos que simbolizam a toricidade da lente. Então, depois de tudo isso, vocês vão me perguntar qual é a melhor lente? Depende. Depende de vários fatores, depende da sua estatura, depende da sua profissão, do que você faz no dia a dia, dos seus hobbies. Então, para decidir qual é a melhor lente para você, você precisa explicar tudo isso para o seu médico para fazer a melhor opção. E depois de uma conversa, depois da gente examinar e conversar com você, a gente vai saber qual é a lente que vai se encaixar perfeitamente para corrigir o seu grau e você, enfim, ter a experiência de não precisar mais de óculos para ver de longe, de perto e tudo mais que precisa.